Sempre que a gente for falar de saúde mental, a gente precisa sempre contextualizar com o tempo, o momento da época, com a cultura, né? Não é apenas nessa parte do trabalho que a gente vê um aumento maior de casos de depressão e de ansiedade. De uma forma geral, o nosso mundo está mais ansiogênico, né? E as pessoas também têm tido experiências, vivências, conexões ou desconexões mais ligadas nessa linha da depressão e da ansiedade. A gente sabe, né, que o próprio mundo das relações e do trabalho tem mudado nos últimos tempos, né? A gente tem o advento da hiperconectividade, da superprodutividade, né, do como é que se diz, né, trabalho enquanto eles dormem, né, dos ranqueamentos e as redes sociais que também estão aí para a gente se comparar, né? Às vezes vem com uma linha de de se inspirar, mas muitas vezes é não se comparar. E todas essas coisas, elas vão sendo quase como se fosse assim mais pedrinhas dentro do nosso saquinho, né? Nenhum dos fenômenos da saúde mental, dos transtornos psiquiátricos, eles são sempre multifatoriais. Eles existem uma série de fatores que vão se organizando ou desorganizando, gerando um adoecimento, né? E o que acontece é que muitas vezes o trabalho, que é talvez a atividade que a gente mais faça ao longo da nossa vida, né? Se a gente for contar em horas de trabalho em si, de preparação para o trabalho ele tem um significado muito grande, né? Na nossa rotina, na nossa constituição, na nossa própria identidade, né? A gente se apresenta com o nosso trabalho. Eu sou psicóloga, né? Existe todo um simbólico disso. E o trabalho ocupa muito espaço, né? Então, quando a gente pensa nas nossas relações, nos modelos que a gente tem hoje de produção, de competição, de metas, a gente começa a ver que coisas da nossa personalidade, da nossa identidade, vão se linkando a alguns comportamentos e movimentos que vão aumentando a chance de um adoecimento. E aí uma coisa importante é que tanto a depressão quanto a ansiedade, o adoecimento, né, da depressão, ele é um adoecimento real, embora ele não seja muitas vezes concreto, né? A saúde mental, as doenças mentais, elas são incapacitantes. Sim, mas é meio que invisível muitas vezes. Exatamente, né? Invisível. E talvez a nossa cultura também invisibiliza, né? Porque não, dorme aí que vai passar. Ai, que bobagem, todo mundo tá assim. Ninguém tá bem no trabalho. Será que tu não tá sendo exagerado? E às vezes a pessoa que tá se sentindo incapacitada, ela começa também a ser descredenciada, fica sem credibilidade no seu relato. E aí aquilo que de fato é uma dor passa a ser negligenciado pela pessoa muitas vezes, né? Então acho que também hoje a gente tem uma cultura, que eu espero que seja ainda maior, né? De poder dar nome, de poder identificar, de poder validar o sofrimento psíquico como algo grave e como algo incapacitante, sim, que precisa ser olhado, inclusive no mundo do trabalho. Sobre essa suposta invisibilidade, né, dessa doença, e de uma doença mental, de uma depressão, de uma ansiedade, e vale no dia a dia, mas vamos fazer o recorte aqui para o trabalho. Como é que a pessoa sabe o limite de entender que aquilo pode ser uma doença mental, pode ser uma depressão, e ela ir atrás de uma procura médica, de uma ajuda médica, e dar o passo seguinte, que a Mari comentou aqui, que muitas vezes eu não quero levar isso adiante porque eu não quero me queimar no trabalho. O que a gente pode falar para essas pessoas, assim, onde entender esse limite, esse divisor, assim, para chegar e aceitar e ter coragem de falar com o gestor? Perfeito. Na realidade, assim, a depressão ela é muito confundida com tristeza. A tristeza ela faz parte do dia a dia da gente, né? Precisamos nos entristecer. A depressão ela é uma doença, né? Ela tá toda organizada dentro dos manuais de diagnósticos, enfim. Então, a depressão, a primeira coisa que a gente precisa entender a diferença, né, entre tristeza e depressão. A tristeza é uma das características da depressão, mas vão ter outras, né? Acho que, assim, falando de uma forma assim mais comum, né? Mudança de comportamento. Daqui a pouco tu começa a ter mais dificuldade de levantar da cama, tu começa a ter... Não é aquela preguiça, né? É aquela, às vezes, parece que a tua cama não te deixa sair. Começa a mudar teus hábitos alimentares, teus hábitos de dormir, né? A tua motivação para fazer coisas que te davam prazer. A perda do prazer é um bom sinalizador. Assim, tinha um prazer muito grande em, sei lá, sair com os meus amigos e daqui a pouco eu não quero. Só isso por si só não vai ser um diagnóstico de depressão, mas dependendo da intensidade e da frequência que isso começa a ter na vida da pessoa, a gente começa então a ver a configuração desse adoecimento, né? Então, nunca uma doença, um transtorno mental, enfim, nunca ele vai vir assim do dia para noite, nossa, que surpresa, né? Ele vai dando vários sinais.
O que eu acho que é importante é que para isso a gente também precisa despertar, gerar uma condição de se perceber, né? De se olhar, de se perceber e validar o que se sente, né? Por exemplo, essa questão que eu falei de não levantar. É porque eu tô com preguiça, porque meu trabalho é difícil, mas é assim com todo mundo. Não, vamos olhar, tá difícil para ti, o que tá difícil, né? O que é do trabalho que tá difícil? E esse limite, né, ele não é muito claro, né? Porque ele é algo que vai indo aos pouquinhos, não é assim, acordei e é aos pouquinhos. E quando tu vê, tu naturalizou, né? E quando a gente naturaliza um comportamento disfuncional, um pensamento disfuncional, ele fica muito mais difícil para a gente identificar e validar que aquilo faz parte de um sofrimento que precisa de ajuda, né? Então, a minha sugestão seria prestar atenção e, às vezes, ouvir as pessoas que nos conhecem. Porque, às vezes, a dica vem de quem nos conhece. Mas tu... Pode ser colega ou tem que ser familiar? Colega, amigo. Pessoas que, de alguma forma, tu sinta que olham para ti com atenção. Uhum. Pode ser colega, pode ser familiar. Ou tu mesmo. Às vezes, até uma pessoa que nem te conhece tão bem, mas percebeu que tu mudou a tua entrega no trabalho. Né? Que tu mudou a forma de tu chegar no trabalho, às vezes, ou o próprio produto que tu produz, né? Prestar atenção nos feedbacks que as pessoas dão, que algumas vezes são muito importantes, assim. Sempre que a gente ficar na dúvida, né? Eu acho que a gente deve, se possível, procurar um psicólogo, né? Uma ajuda de um psicólogo, de um psiquiatra, porque às vezes pode ser algo transitório, temporário, às vezes pode ser algo relacionado a um momento específico de vida, mas um olhar científico, técnico, sempre vai ser protetor e sempre vai potencializar o teu enfrentamento para a situação. Mas o identificar talvez seja ainda onde a gente precisa ter mais esse olhar, porque ao mesmo tempo que eu vejo um movimento por se falar mais sobre, a gente naturalizou muita coisa que não é natural. E aí aquilo que é um sofrimento muitas vezes passa por frescura, mas ou assim, tá tipo todo que, assim, mundo o que a assim. gente naturalizou? A história de trabalhar demais, ou enfim? A história de, por exemplo, responder o WhatsApp fim de semana, responder o WhatsApp de trabalho no final de semana se tu não trabalha no final de semana. Responder, olhar o WhatsApp, e, às vezes, porque às vezes tu até não responde, mas só de tu ver aquela, né, aquele sinalizador, aquilo já gera uma ansiedade, tu já começa a pensar no que tu vai fazer, o que aconteceu. Então, quer dizer, num Tem espaço... gente que responde até nas férias, né? Grande parte, né? Nas férias ou final de semana. Às vezes também tu tirou uma licença para alguma coisa específica, até de saúde. E a pessoa não consegue se desconectar. Então, isso é uma naturalização que não leva a um bem-estar e a um cuidado na nossa saúde mental, né? Ou até aquela angústia de domingo que as pessoas falam, né? Chega domingo, segunda-feira, tem que trabalhar. Qual a intensidade disso? Né? Porque é claro que o trabalho ele tende a ser desafiador, né? Nós somos meio movidos a desafios, mas qual a intensidade disso, né? Como é que vai ser? Quer dizer, aquela coisa tanto que sexta é happy hour e domingo é angústia porque segunda volta a trabalhar, né? Então, assim, qual a intensidade que isso tem na vida da gente, né? E tem algo que você falou ali, que a gente nota que aos poucos isso vem sendo desmistificado, mas ainda é muito facilmente confundido, que é a tristeza com a depressão, né? Porque muitas vezes, e eu acho bom a gente informar isso, que a depressão não necessariamente vai se caracterizar de forma majoritária de uma pessoa triste. Muitas vezes ela pode até maquiar aquilo, né? Pode ser aquilo que você falou, uma indiferença ao prazer, que não é necessariamente uma tristeza, mas é um cansaço físico fora do normal, algo do tipo. Tem vários, na realidade a depressão ela tem, na realidade, vários níveis de depressão, né? Das mais brandas às mais severas, e tem vários sintomas e vários comportamentos. Se a gente for pensar até nos transtornos bipolares, né? Uma questão maníaca tá ali falando de uma doença mental do humor também. A pessoa tá super alegre, maníaca, mas tá adoecida, né? A gente precisa abrir mão desses estereótipos, né? Que a depressão é alguém que tá chorando. Às vezes é alguém que não consegue chorar. A depressão é alguém que não tá comendo. Às vezes é alguém que come demais. A depressão é de quem não tá motivado. Ou às vezes alguém que só investe numa única área da vida, né, e acaba tendo um empobrecimento das outras dimensões e relações que ela pode vir a ter. Então, a gente precisa falar sobre, identificar sintomas, mas acho que abrir mão dos estereótipos, assim.
nós somos o nosso próprio comparativo. É a nossa mudança que importa, né? Por isso, claro que os manuais diagnósticos, eles trazem critérios ateóricos e generalizáveis, né? Mas, para além disso, um olhar sensível para nós, né, para a pessoa, o indivíduo em si, é que vai poder nos ajudar a fazer ou não um diagnóstico de depressão e de outros transtornos mentais.